Boa noite, Samira. Vamos tentar ajudar você a resolver essa avaliação. Os temas que são avaliados aí, né? Eu coloquei conceitos históricos, o que é história, papel de historiador, a ciência que auxiliam a história, o que são fontes, função e tipos, noção de tempo, instrumentos de marcação, origem do universo, teorias Big Bang, evolucionismo, criacionismo, pré-história. Então, esses conteúdos, a gente viu a maioria deles nas aulas iniciais, os conceitos introdutórios ao estudo da história. Tá? O conteúdo que eu cobrei nessa avaliação, vocês tiveram um registro no início do período letivo, ainda em sala de aula, tá? O que a gente vai ver no primeiro exercício? A gente vai ver um quadro de palavras, que cada uma delas vai compor esses espaços. Cada um tem um lugar próprio para ser colocado, tá? Na letra A, vamos ler junto, ó. Os evolucionistas atestam que o universo surgiu a partir de uma grande explosão, conhecida cientificamente por... Como ficou conhecida, deu origem, né, a todo o universo, né? Como é que chama essa explosão? Como que ela ficou conhecida cientificamente? Qual é o termo apropriado? Aí você vai ler. Criacionismo, econômicos, fotografias, calendário, sítio arqueológico, moinho, coleta, caça, foice, cronológico, tempo, moedas, provas, sapiens, investigação, polida, sambaquis, Big Bang. O que você acha? Né? Ó, grande explosão. Você assistiu às aulas. Eu espero, né, que você tenha assistido às aulas aonde o professor, né, da aula Paraná também falou sobre essa origem, tá? Então, o que pode ser aí nesse primeiro espaço? Big Bang, né? Ocorreu há cerca de 14 bilhões de anos. Afirmam que a matéria estaria acumulada antes num único ponto. Com essa explosão, espalhou-se, dando origem às galáxias, os astros, planetas. Levou cerca de 4,3 bilhões de anos para a Terra respirar e eliminar os gases tóxicos. E surgiu os primeiros seres vivos. Então aí a gente está vendo toda a conjuntura, né, do universo, especialmente, né, as galáxias, estrelas, né, o Sol, a Terra, né, enfim, todos os planetas, a ordem planetária. E como tudo foi muito lento, né, até que a Terra ganhou condição de surgir os primeiros seres vivos, né? Que vai surgir no meio aquático, né? Que a gente começou a estudar isso lá no nosso livrinho de história, tá? Mas, enfim, deu para entender? Você vai preencher de forma lógica, utilizando essas palavras aí listadas, somente essas. Você não vai pegar nenhuma outra para preencher. Então, você vai por eliminação. A que você não souber, passa para a seguinte. E assim por diante. Você pode estar pesquisando também. Pode pôr lá, ó. Como é chamada a grande explosão que deu origem ao universo? Lança no Google. Ele vai te dar a resposta. Letra B. O termo história tem origem na... Que lugar? Quem foi o primeiro historiador, né? Qual que é a origem dele? É na Europa, mas qual país? Onde surgiu o primeiro que teve a ideia de registrar os fatos e acontecimentos? Vamos lá. Tem registro também no seu caderno sobre isso. Como que é, então? Tem uma deixa aí, ó, antiga. O que pode ser antiga aí? O termo história tem origem é um lugar. O único lugar que tem referência aí a um país, vamos ver qual que é? Vamos pensar um pouco? Então, vamos lá.
Vamos ver. Criacionista, econômicos, fotografias, calendário, sítio arqueológico, moinho, coleta, caça, foice, cronológico, tempo, moedas, provas, sapiens, investigação, polida, sambaquias, Big Bang já foi. Risca. O que você for usando, você vai riscando. Risca a palavra Big Bang que você já usou, para você não se preocupar mais com ela. Paleolítico, Australopithecus, investigar culturas, Grécia. Nós não estamos falando de um lugar? O termo história tem origem na Grécia Antiga, e significa conhecimento por meio da... O que é a história? O que o historiador se assemelha? Qual profissão? Detetive, né? O que o detetive faz? Ele investiga. Então, por meio da investigação, né? Ele vai ser como um detetive, vai buscar pistas, provas, documentais. Então, completamos 3 aí até agora, né? Vamos para a seguinte, dando continuidade, então. A ciência e história tem o objetivo de buscar, conhecer e compreender as realizações humanas em sociedade. Qual que é fundamental? Nós temos, para estudar a história, nós temos que definir onde e quando, né? O tempo e o espaço. Onde e quando. A palavrinha mágica aí é onde e quando. Então, o que pode ser aí? Fazendo referência a tempo, tempo e espaço. Onde e quando. O espaço faz referência ao lugar, né? E quando é a questão temporal, né? Lá no passado ou no presente. A história trabalha com esses 2 tempos verbais, passado e presente. Ou ele já ficou para trás, ou ele está acontecendo agora. Um fato está acontecendo neste momento, certo? Então, o que vai determinar aí? Nós vamos estudar a sociedade num determinado período, que é o tempo, e o espaço, que é o lugar. Onde e quando está ocorrendo essa transformação, esse fato histórico. Ok? Riscou também? Vai riscando. Vai utilizando as palavras e vai riscando. O historiador toma como referência a investigação, os aspectos. Quais aspectos que ele estuda, se aprofunda? Quando ele vai estudar a sociedade, ele vê quais aspectos. Aquele conceito inicial de história, né? A história busca compreender as relações humanas em sociedade em um determinado tempo e espaço, buscando compreender a organização da sociedade em determinado aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais. Então, quais os 4 pilares? Quando o historiador vai trabalhar, ele foca no quê? Na organização social, as classes, né? Os grupos que formam essa sociedade, quais as atividades que elas realizam, né? As relações que elas mantêm entre si. Depois a questão da organização política, como é o sistema de governo, né? Quem manda, né? Como chamam os seus governantes, como que é o sistema de governo, se é uma monarquia, se é uma república, né? Se é um poder democrático, e tem a questão da política, tá? Depois nós vemos a questão econômica, né? Quais os pilares econômicos? É a agricultura, é a pecuária, é extrativismo, enfim, da onde saem os recursos econômicos, né, que sustentam a sociedade.
E, por último, a cultura, que é bem abrangente, né? Que vai envolver aspectos ligados à religião, a questão da arte, né? Do modo de viver, roupas, de como que eles se relacionam, né? O que eles utilizam, questão cultural, as brincadeiras, as cantigas de roda, enfim. Cultura abrange muitos aspectos, né? Traços culturais. E então são esses 4 aspectos que norteiam o estudo do historiador, então, né? Vamos grifar, vamos riscar lá da nossa quadra de palavras. Então, 4 palavras. Quais são? Cultura, aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais. Sociais, políticos, econômicos e culturais na sociedade a ser analisada. Ok? Letra C. O papel do historiador, né? De que aspectos nós estamos falando, né? Os fatos, no caso, né, o historiador ele vai agir como um detetive. Então, qual é a ação do detetive? O que ele tem que fazer? Investigar, né, os fatos, buscando elucidar, reunir informações sobre os acontecimentos para estabelecer conclusões e registrá-las com a finalidade de preservar o conhecimento para que outras gerações tomem ciência, conheçam a produção cultural acumulada pela humanidade, possibilitando, quando necessário, utilizar em seu benefício. Então, o papel do historiador é registrar com provas documentais, né? Por isso que ele sai do campo do achismo, ele vai provar aquilo, a tese dele, né? Com provas, né? Evidências. E ele faz uso de outras ciências para ajudá-lo, né? Vamos dar um exemplo aí de vestígios de civilizações passadas, antigas. Então, ele vai pedir ajuda dos arqueólogos, né? Que vão ali analisar os objetos, estão nos várias camadas, né? Às vezes recoberto pelo solo, eles vão reconstituindo, né? Os objetos, os fósseis, né? Os esqueletos, enfim, o que eles precisarem contar, né? Com outros profissionais, o historiador vai pedir ajuda, né? Porque ele também não dá conta sozinho de saber de todo o vasto conhecimento, né? Das várias áreas do conhecimento, certo? Então, risquemos aí a palavra investigar, né? Porque o trabalho do historiador é como se ele fosse um detetive, ele vai, então, investigar, né? O verbo. E dando sequência, então, vamos lá. O historiador vai, então, vasculhar, né? E vai procurar o quê? As provas históricas, né? As fontes. Como é que chamava as provas? São chamadas de fontes históricas, né? Essas provas coletadas cientificamente para o historiador é tido como fontes históricas, que são as principais ferramentas de seu trabalho, né? No caso, né? Fontes tem várias materiais e imateriais, né? Imateriais, aqueles relatos orais, né? Pessoas que vivenciaram aquele fato podem estar relatando. Imateriais tem um vasto, né? Acervo aí, né? Fotografias, vestimentas, moedas, fósseis, fotografias, jornais, decretos, leis, enfim, inúmeros, pinturas rupestres, né? Lá no caso da pré-história, enfim, vastos. Então, como é chamada, então, essas provas
esses documentos que o historiador manipula, observa, tira e chega às suas conclusões de fontes, certo? Fontes históricas. Então, risca aí fontes e vamos em frente. Documentos que atestam a veracidade das informações descritas. Então, por isso que é chamado de provas documentais. As fontes, né? Fontes documentais. Vamos para a letra D. Onde é que os cientistas atestam que foi a origem da humanidade? Onde surgiu os primeiros vestígios humanos? Qual continente é considerado o berço da humanidade? Como chama esse continente? Vamos lá, analisa as palavras, né? Vamos pela lógica. Vamos eliminando, ó. É um lugar, né? Um continente. O que é continente ali? Dessas palavras todas estão aí. O que é referência a continente? Quais são os 5 continentes mesmo? Vamos ver? Oceania, África, Ásia, América e Europa. São 5. Então, quais desses é considerado o berço da humanidade, onde tudo começou? Um fóssil mais antigo, né, na linha evolucionista humana, surgiu onde? Vamos por eliminação, né? Vamos riscando aí, vamos vendo. O que pode ser? Isso mesmo, continente africano. África, né? Não sei se está africano ou África, vamos conferir aí. Vamos lá, vamos conferir. Daí, localizou? Vamos ver, criacionista, econômico, fotografias, calendário, sítio arqueológico, moinho, coleta, caça, foice, cronológico, tempo, moeda, prova, sapiens, investigação, polida, sambaquis, Big Bang, paleolítico, australopithecus, investigar, culturais, Grécia, relatos orais, estratificação, pesca, neolítico, domesticação, macacos, Charles Darwin, carbono 14, relógios sociais, nascimento de Cristo, políticos, agricultura, fósseis, machado, africano e fontes. Ó, o penúltimo ali, né, querida? Então, por favor, escreva lá e risca o africano. Vamos à frente. Dentro, então, desse continente africano, surgiu o primeiro grau de parentesco entre o macaco e a linha evolucionista, né? Os hominídeos. Vamos ver lá. Pois foi lá que encontrou-se os fósseis mais antigos dos hominídeos. Evidenciou-se a evolução chegando ao Homo, que é o Homo atual. Então, qual que é o primeiro na linha evolucionista? Lá, aquela relação de evolução, né? Nós não viemos do macaco, mas sim de um ancestral comum na linha evolucionista, né? Até que ele foi denominado como macaco do sul. Por quê? Porque ele usava as mãos para se apoiar ainda, ele não tinha a coluna ereta, né? Ele não andava reto. Por isso que ele não tem a figura, a palavra homo na frente, né? Ele só tem a palavra, qual que é a palavra? Na linha evolucionista, foi postada a imagem lá nos slides da aula Paraná. Favor observar lá a linha evolucionista. O primeiro, então, é o Australopithecus, né? O primeiro ancestral entre o homem e o macaco. Nós viemos de um ancestral comum na linha evolucionista. Então, segue lá.
tiveram um ancestral comum na linha evolucionista, de acordo com os estudos realizados pelos cientistas, né? Qual é o Homo atual? Ele é duplamente caracterizado por sua inteligência. Sapiens sapiens. Duas vezes sábio, ó. Sapiens significa sábio, sabedoria. Então, é inteligente, inteligente. Então, nós vamos pegar essa palavrinha e completar aí, ok? Chegando, então, nós vamos para a letra E. Os homens e os tiveram ancestral, acabei de falar, né? Nós não viemos do macaco, mas sim de um ancestral comum na linha de evolução. E qual foi esse? Os homens e os macacos tiveram um ancestral comum na linha evolucionista, de acordo com os estudos realizados pelos cientistas. Seguindo, então, olha, já vamos lá para a pré-história, né? O que é pré-história? É tudo o que antecede a invenção da escrita. Então, é um longo período, né? Da humanidade. A humanidade se organizava, mas sem registros escritos. Só registravam através de desenhos, né? As pinturas nas paredes das cavernas. Esses eram os principais registros através de desenho. Então, vamos lá. Os homens, né? Seguir aqui. A questão da prova. Eu tô no celular, né? Gravando, às vezes eu me perco um pouco, né? Mas, vamos lá. Nós estamos na letra E. Letra E. Agora vamos falar dos principais períodos da pré-história. Vamos ver lá. O primeiro período é chamado de Pedras Lascadas ou é similar, né? É sinônimo. Ou Paleolítico. Vocês viram lá cada período e as características desses períodos, tá? Favor revisar com os slides, primeiras aulas, né? Na trilha lá da aprendizagem que a professora postou no mural, tem falando sobre isso. Favor, tá? Porque a gente não vai dar conta de fazer todo o estudo aqui nessa orientação. Então, vamos lá. Pedra lascada, então, ou pedra paleolítica ou pedra lascada, de 2,5 milhões a 12 mil anos atrás. Os hominídeos deslocavam-se em busca de alimentos. Qual era a principal característica deles? Nômades. O que é ser nômade? Não ter lugar fixo para morar, né? Eles viviam em busca de alimentos, eles não produziam ainda seu próprio alimento. Então, eles viviam de quê? Sobrevivendo de quê? Vamos ver lá. Se eles não plantavam, se eles não criavam animais, do que eles poderiam sobreviver? Tá? Vamos lá. Caça, pesca e o último espaço, coleta de frutos e raízes. Ó, tem até a palavrinha ali. Então, só pode ser coleta aí, né? No período que segue, chamado mais evoluído, chamado de... Qual que é o sequência? É o Neolítico ou pedra polida, porque eles vão dar forma, né? A pedra vai dar forma, vai melhorar a questão das pontas, das lanças, né? Dos arpões. Vão fazer machadinha, foice. Então, quais os utensílios que eles passam a produzir aí para facilitar a sua sobrevivência, né? Tem lá as palavrinhas chaves. Vamos voltar lá que eu tô olhando aqui, né? Deixa eu voltar aqui a minha tela. Então, a gente pode colocar lá quais são
Os utensílios aqui de pedra, que a gente pode estar vendo como armas. Olha aqui no quadro de palavras e vamos ver quais podem ser tidas como armas ou utensílios em pedra. Vamos lá? Lendo, gente, volta a ler, que aí você percebe. Criacionista, econômico, fotografias, calendário, sítio arqueológico, moinho. Moinho, ó, é um utensílio feito de pedra, tá? Para macerar os grãos, tá? Para triturar. Então, pedra contra pedra. Eles faziam tipo de umas escavações nas rochas. E aí, eles maceravam os grãos. Então, pode ser moinho, pode ser foice, né? Que mais? São mais dois, né? Vamos analisando aqui. Que mais que pode ser? Machado, olha lá. Então, essas poderiam estar entrando aí nessas ferramentas feitas com pedra, dando forma, né? E utilizando. Certo? Nesse período, passaram a ser sedentários. O que é ser sedentário? É ter um lugar fixo para morar. Eles começaram a produzir, edificar suas moradias, né? Isso é muito importante, né? Para a sobrevivência, vai facilitar, porque eles vão ter mais abundância de alimentos, né? Vão correr menos riscos de serem atacados por animais selvagens. Eles vão construir as suas moradias, em torno vai construir as paliçadas, as cercas, e aí eles vão, então, se protegendo mais. Produção de grãos, né? Aí, no caso, eles vão cultivar, né? Eles vão ver, inicialmente, eles observam que as sementes caem, germinam, e aí eles vão, então, ter a ideia de também semear essas sementes para colher, né, o seu fruto. Então, é aí que eles modificam o modo de se organizar no espaço, né? Eles se fixam num lugar e cultivam aí. E domesticam os animais também. Certo? Vamos ver, dando sequência. Então, eles vão ter dois modos de tirar o seu sustento. Através da agricultura, né? Alimentação, produzindo grãos, cereais para alimentação, e também a domesticação, a criação de animais. Não sei se está domesticação ou criação, vê lá. Confere no quadro de palavras. Domesticação, tá? Agricultura e domesticação. Então, são as duas palavras-chave aí para o sedentarismo. Vamos lá, seguindo. São exemplos de fontes históricas, tá? São provas pro historiador. O que ele pode fazer uso? Então, vamos verificar lá. As provas são materiais ou imateriais? Vamos ver o que tem de prova ali no nosso quadro. Vamos olhar. E você está arriscando as palavras que estão sendo utilizadas? A favor, vai arriscando, que aí você vai se achando daí, né? Melhor nas palavras. Então, o que nós vamos ver agora? Tipos de provas de fontes históricas. O que nós podemos ter aí como fontes históricas? Vamos ver.
Aí, ó, fotografias, tá? Que mais? Moedas, relatos orais, são 3. Aí, pronto, já estamos aí com as 3. Entre outras, elas podem ser materiais ou imateriais. São exemplos de fontes históricas, são provas, né, que o historiador recorre. Pode aferir, medir, marcar o tempo cronológico, né? O tempo que a gente pode aferir é o tempo cronológico, né? E os instrumentos que a gente pode aferir, verificar, né? Além do tempo da natureza, né? O dia, a noite, né? Como que a gente pode medir isso, né? Aferir e marcando a sua passagem através, né? Desses instrumentos. Que tipo de instrumento que o homem construiu, né? Vamos ver quais são aí que a gente pode estar pegando as palavrinhas, né? O tempo, que tipo de tempo então que nós mensuramos, marcamos, pontuamos a sua passagem, é o tempo cronológico, os cronos. Tempo, cronos. Os instrumentos, quais são os instrumentos que aferem a passagem do tempo? Nós, né, especialmente no mundo ocidental, adotamos o calendário, né, como ponto de referência, o nascimento de Cristo, né? O calendário gregoriano tem como o nascimento de Cristo. E outras religiões também adotam outros marcos, né? Mas para o mundo ocidental, o fundamental, né, o ponto referencial é sempre o nascimento de Cristo, pontuado no calendário, né, nosso calendário. O calendário e o relógio, né? Nem sempre o relógio foi o relógio digital, como a gente tá vendo agora, né? Tem o celular, mas antigamente era outros tipos de marcação, o queimar das velas, né? O badalar dos sinos, era tempo de levantar, era tempo de orar. Então, diferentes formas de marcar o tempo. A clepsydra, que é o relógio de água, a ampulheta com areia, marcava a questão do tempo, né? As velas, né? Tá aí que vem a vela de 7 dias, né? Pela duração que elas alcançavam. E tem várias formas de aferir o tempo, né? Questão dos relógios. Vamos ver, sequência. Tem que ter paciência. E assim a gente vai indo. Vamos ler. Os são amontoados de conchas, restos de alimentos, de fogueira, urnas funerárias, ferramentas em pedra, depósito de lixo, né? É considerado lixo. São vestígios de nossos antepassados pré-históricos no Brasil, encontrados na região sul do país, principalmente da faixa litorânea. Então, os primeiros homens pré-históricos no Brasil viveram próximo do litoral. E esses amontoados de conchas, né, chamado lixos, né, onde que eles depositavam as urnas funerárias, e aí os arqueólogos e paleontólogos acabaram encontrando outros objetos, né, restos de fogueira, por isso que é chamado lixo dele, né, porque era um descarte da alimentação que eles faziam à base de moluscos, né, oriundos do mar. Então, foi fazendo uma grande montanha de lixo, né? Que se tornou realmente montanhas devido ao seu consumo alimentar.
Então, por isso que a gente tem uma grande preocupação com o nosso lixo também, porque vai ser fonte de estudo futuro para futuras gerações. Então, olha bem que você está jogando no teu lixo, né? Porque isso vai render muito o que falar. Como que esse povo era desperdiçador, jogava coisas que poderiam ser aproveitadas de melhor forma, né? Então, é uma fonte de pesquisa também, análise do lixo. Tanto é que os historiadores, né, fizeram e ainda, hoje ainda estão investigando aí esse lixo dos nossos antepassados, para poder saber um pouquinho mais de como eles se organizavam. Então, é sambaquis, certo? Vamos lá, na sequência. Os são elementos, animais ou plantas que receberam a ação física ou química e petrificaram, transformando-se em rochas. Estes tratam-se de importante fonte para o estudo da pré-história pelos arqueólogos. Arqueólogos e paleontólogos, né? Esqueci de colocar aqui, paleontólogos, né? Que vai estudar especialmente o que eles estudam? O que é que recebeu ação física e química, se transformaram e que de vez em quando, né, são achados esses fósseis, né? São animais e plantas que receberam interferência climática e acabaram tornando-se rochas, né? Ficou uma espécie de na rocha impregnado, né? Um decalque, um aprofundamento 3D na rocha. E aí ficou só o esqueleto, né? A impressão do esqueleto desse fóssil, ou desse vegetal, ou desse animal na rocha. De vez em quando, alguns construtores estão aí quebrando as rochas mais profundas, crustadas no subsolo, de repente se depara com fóssil. E aí tem que embargar a obra e parar e chamar os arqueólogos, paleontólogos, para fazer o sítio arqueológico. Aí ninguém mais mexe enquanto eles não retirarem dali as provas, né? Os fósseis, para levar para os museus, para ser analisado profundamente, para ver em que época que surgiu aquele fóssil, né? Datar o carbono 14, né? Quanto de energia está liberando, para ver questão da temporalidade. No mundo ocidental, vamos para frente. No mundo ocidental, adotamos o calendário gregoriano solar de 365 dias e o ano bissexto contando com 366 dias. Eu já falei isso daí para você, né? Que a nossa referência em história, a gente sempre tá com referência o nascimento de Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Nós, depois de Cristo, estamos do 2020, né? Depois de Cristo. Então, o marco inicial para nós, no calendário gregoriano, mundo ocidental, é o nascimento de Cristo. Letra K. A arqueologia é uma ciência que estuda os vestígios materiais deixados por antigas civilizações. O arqueólogo, já falei para você agora há pouco, né? Que ele faz, de repente há um achado arqueológico e esse lugar é isolado, passa uma corda em volta, né? Isola, aonde ele vai fazer uso das técnicas ele vai fazer escavações no solo. É o chamado, tecnicamente falando, de estratificação do solo. Vai separar as camadas e ver em que camada que esse objeto estava, né? Quanto mais profundo estiver no solo, subsolo, mais antigo é esse objeto, né? Probabilidade de ser antigo vai ser maior. Quanto mais superficial, mais recente ele é no nosso tempo. Então lá, quanto mais profundo o objeto, vestígios estiverem, significa ser mais antigo e também utiliza-se para datar especialmente esqueletos, fósseis, né?
para ver quanta temporalidade, né, ele foi. Então, é a questão da datação do carbono 14, né? Quanto de radiação que ele emana. Quanto menos radiação, mais antigo ele é, né? Então, isso daí também é uma análise científica. Tem que ser feito em laboratório, por especialistas. Especialmente esqueletos fósseis, o espaço de trabalho do arqueólogo, seus auxiliares, é restrito. Como chama esse lugar que eles passam a corda? Sítio arqueológico. Não pode ninguém entrar lá se não for convidado. Não pode tirar um objeto do lugar sem ser contextualizado, né? Porque ele tem uma história, né? Ele está ali, né? Mas ele tem que ser resgatado essa história. E só os profissionais que podem fazer isso. Letra L agora. A teoria que busca explicação mitológica para evidenciar a criação do universo. Lembram das duas teorias? O criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo é na mitologia, das nossas origens, né? As lendas, os contos, né? A questão dos genes da Bíblia, né? Explicação mitológica, a origem, né? A nossa origem através da mitologia, evidenciando a criação do universo. As espécies de animais, plantas existiram várias de origem chinesa, indígena, judaica, né? No caso, a judaica é a do Gênesis, né? Pautada no livro do Gênesis, Antigo Testamento, na Bíblia. Então, que teoria é essa que busca lá na mitologia? É a teoria criacionista. Olha lá, vai lá, procura, pesquisa, né? Cientista inglês chamado, qual que é o pai do é o cientista Charles Darwin. Na segunda metade do século XIX, escreveu importante obra, A Origem das Espécies, onde afirmava que o meio favorece ou não a reprodução. Predominam os mais fortes adaptados dentro da cadeia alimentar. Isso pode ser também denominado de seleção natural. Tanto é que hoje, na atualidade, nós temos apenas o Homo sapiens sapiens, que é o Homo atual. Os demais Homos foram o quê? Ficando sem reproduzir-se, né? Pouca adaptação ao meio fez com que eles desaparecessem, né? Dentro da cadeia evolutiva, permaneceu só o mais forte, o mais organizado, que foi o Sapiens sapiens, que somos nós, o Homo atual. Ok? 2. Agora nós vamos para a pergunta. Presta atenção na pergunta. Sabemos que o domínio da técnica para a produção do fogo foi uma das grandes conquistas no período da pré-história, pois assegurava a manutenção da vida, facilitando a sobrevivência humana. Escreva 4 principais contribuições utilizadas pela descoberta e domínio do fogo. Também está na aula Paraná, tem nas primeiras aulas lá. Favor verificar. Qual a função do fogo para os homens pré-históricos? Uma questão de sobrevivência. O que eles evitavam? O ataque de animais ferozes, espantando, né? O que mais? Aquecendo nas baixas temperaturas, o frio, preparando seus alimentos, cozido, né? Os alimentos, especialmente a carne, facilitando a mastigação, a digestão. O que mais? Iluminar as noites, né? E eram 4, né, que eu perguntei. Vamos recapitular. Afugentar animais, preparar alimentos, iluminar as noites e aquecer do frio. Descubra qual século pertence cada data indicada. Não se esqueça que séculos são representados em algarismos romanos. Lembre-se também das 2 regrinhas anteriormente trabalhadas. Ó, nós estamos
depois de Cristo. Então, nós estamos no século 21. O ano 1 é o nascimento de Cristo, até os dias de hoje, século 21. Lembrando, 2 regrinhas. Terminou em 00, elimina os 2 últimos, conserva o primeiro, os 2 primeiros, transforma em algarismos. Os algarismos estão aqui. Então, eliminou, por exemplo, 2016. Eliminou 2016, terminou diferente 00. Então, elimina os 2 últimos algarismos, soma 20 mais 1, 21. Aí você vai lá e veja qual que é o número 21. Em algarismo romano, põe na frente, certo? Cada um deles aqui. Eu não vou fazer com todos, porque o trabalho tem que ser seu, né? Você aprendeu agora, né? Como é que faz? 2 regras básicas. Terminou diferente de 00, elimina os 2 últimos e soma mais 1 aos 2 primeiros. Terminou igual a 00, elimina e conserva. Mantém os 2 primeiros. Só transformando em algarismo romano. Aí depois nós vamos ter o quê? O relacione. Nós temos cada ciência e o que cada ciência do outro lado estuda. Então, você vai ver letra A, arqueologia. O que a arqueologia estuda? Estuda as moedas? Estuda as realizações humanas e sociedade? Vai por eliminação. Estuda sobre a produção, circulação, distribuição e consumo de riqueza? Não. Estuda os vestígios deixados por civilizações passadas? Sim, então é aí a letra A. Entendeu? Aí vai para a letra B. Achou a A? Marca A uma vez só. No lugar certo. Vai para numismática. O que é numismática? Eu passei isso aí no caderno. Cada ciência com sua respectiva função, seu estudo, a sua dedicação. Faça favor de olhar, porque está lá no seu registro, né? Se você não sabe, procure no Google. Arqueologia. O que estuda arqueologia? O que estuda numismática? O que estuda geografia? Faça favor. E, por último, o assinale. Só tem uma correta. Cada um só tem uma correta. Marque o X, qual é a correta. Dá a resposta certa. Também, pesquisa. Lança lá. Sinônimo de ancestral. É antepassado, é primata, é humano ou é fóssil? Põe lá, sinônimo. É o mesmo que ancestral. É sinônimo. A invenção humana que possibilitou o registro das atividades sociais e acontecimentos históricos ao longo do tempo. É o marco inicial da história, é a referência para a existência da história. Surgiu mais ou menos entre 3.500 a 4.000 antes de Cristo, tá? É uma referência para a existência da história. Antes os registros eram feitos apenas com desenhos. Qual que é a referência para a existência da história? E por último, formas de registro utilizadas pelos homens pré-históricos, que eles não sabiam, dominavam, né? Os registros escritos, o que eles faziam para se comunicar? Para expressar seus sentimentos, né? Para atrair bons fluidos, né? O que eles costumavam fazer no seu tempo livre, né? Quando eles ficavam abrigados nas cavernas, né? Para passar o tempo, às vezes à noite, né? Eles acendiam a fogueira e aproveitavam para fazer o quê? Nas paredes. Como é que é chamada essa arte que utilizava resinas vegetais, carvão, sangue de animais ou pigmentos extraídos do próprio solo? A argila, né? O solo misturado e fazia os seus desenhos. Como é chamado isso? Eu espero que tenha sido útil essas explicações, né? Que a gente tem que ter foco, estudar,
reler, buscar, pesquisar. Eu estou à disposição, viu, Samira? Quando você precisar, você pode entrar diretamente em contato com a professora lá no mural. Eu coloquei o link, né? A partir de hoje, eu vou estar nos nossos horários. Eu coloquei lá no mural. Você pode estar pedindo ajuda lá, tá bom? Pergunta, posta lá que se eu não tiver no momento, depois, posteriormente, eu dou o retorno, ok? Combinado? Eu espero que a gente tenha êxito aí e você consiga entregar essa atividade com a sua letra e seus registros, por favor, porque senão eu não vou poder validar a sua nota. Aí tem 04.